Bom dia a todos, amados. A paz do Senhor Jesus. Quero que estar nessa manhã na presença do Senhor, para a gente trazer aqui mais uma palavra, para edificação para nossas almas. Para você que está ao vivo aí acompanhando esta live, esta manhã, trazendo aqui mais uma mensagem da meditação no livro de João capítulo 7. Mas vamos orar aqui antes de começar essa pregação. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na presença do Senhor, Pai. Mais uma vez nesta manhã aqui, ouvindo um louvor, estando aqui agora na sua presença, para trazer mais uma mensagem, para edificação, para transformação e mudança das almas. Senhor. Que as palavras do Senhor venham tocar na minha boca e aos ouvintes, que o Senhor possa tocar nos corações, transformar, mudar e mudar, né? Porque só Jesus, amados. Só Jesus Cristo que pode salvar, curar, transformar vidas. Só por meio da fé em Jesus que podemos ser sarados, amados. Bom, vamos começar aqui no capítulo de João, versículo 7. Capítulo 7.
Vou baixar um pouquinho mais o fundo musical aqui. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, era a festa judaica dos tabernáculos, que estava próximo. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aqui fala esses irmãos não eram os discípulos, mas sim os da família de Jesus. Entendeu? Porque ele estava em casa nessa hora, Jesus. Nesse caso aqui, ele estava na casa dele, com a família dele. E os irmãos dele, sabendo que ele fazia esses sinais, só que eles não acreditavam. Não acreditavam. Então, para que ele fosse reconhecido, que ele fosse até a Judéia, para ali fazer as obras, para manifestar ao mundo. Então Jesus afirmou, no versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vos subir à festa, e eu neste momento não subo para a festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galileia. Mas após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros, não o contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Muitas pessoas naquela época tinham medo de falar de Jesus, os sinais que eles estavam fazendo, tinham medo de comentar no meio do povo por causa dos judeus, por causa do próprio povo, por causa dos... Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então aqui a gente vê que Jesus, ele não procurava a sua própria glória, mas sim para glorificar o Pai, aquele que enviou. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Olha o que Jesus perguntou. Contestou o povo: tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles dizendo: realizei só uma obra, e todos vós ficareis assombrados. Por causa de um sinal, uma maravilha que Jesus fez ali, uma cura. Então eles ficaram assombrados. Aquelas ações. Por causa de Moisés, vos de haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais um homem no sábado.
E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim, por eu ter curado completamente um homem no sábado? Então aqui, os judeus estavam implicando com Jesus, porque ele curou um homem no sábado. Os fariseus, ali, né, os religiosos, né? Porque ele tinha feito um milagre. E o sábado, ele é como um mandamento do Senhor. Ele é o dia do... Jesus é o Senhor do sábado. Por causa do quarto mandamento, né? Guardar os sábados. E para eles, Jesus tinha infringido uma lei. Mas, se Jesus é o Senhor do sábado, como que ele infringiu? Ele ia deixar de curar só porque era sábado? É a mesma coisa hoje. Se a gente pensar assim, o sábado é dia do Senhor. Tá? Aí você não vai fazer evangelismo na rua porque é sábado. Você não vai pregar porque é sábado. Você não vai orar por uma alma porque é sábado. Se você tiver que expulsar um demônio, você não vai porque é sábado. Você não vai curar uma pessoa só porque é sábado. E o amor e a misericórdia, é isso que Jesus quer. Quer dizer que você guardar o sábado e não ter amor e misericórdia pelo próximo. Então, Jesus questionava em questão a isso. Que adianta eu guardar o quarto mandamento, guardar o sábado e não praticar o amor, não praticar a misericórdia com o próximo? Se deixar que querer ajudar um necessitado no sábado, só porque é sábado. Entendeu, amados, como é que é as coisas? Então, eles estavam procurando algo no Jesus só por causa de que ele fez uma cura. E não tinha lógica. É a mesma coisa se você tiver hoje, vamos tirar nos dias de hoje. Se você tiver alguém da família que estiver passando mal, vamos supor, se você guarda o sábado, você segue aquela lei lá do Adventista, a igreja Adventista, vamos tirar um exemplo. Eles guardam o sábado. Mas vamos supor, se tiver alguém da família ali, doente, você vai deixar de socorrer, de levar no hospital, no médico, só porque é sábado? Entendeu, amados? Você vai deixar de socorrer uma pessoa que sofreu um acidente na rua, só porque é sábado? E o amor? E a misericórdia pelo próximo? Né? É isso que a gente tem que tirar de discernimento. Né? Em questão do sábado, sim, eu entendo, é um mandamento. É o dia do Senhor. Né? O próprio Jesus é o Senhor do sábado. Mas não há contenção a isso, porque a pessoa deixar de fazer uma obra boa só porque é sábado, isso não vai implicar na salvação da pessoa. Aí no versículo 24, Jesus fala: não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Ou seja, julgar não por aparência, pois as pessoas muitas vezes julgam por aparência. Muitas vezes as pessoas usam aquele versículo, não julgares para não ser julgados, não medir para não ser medidos. O que Jesus refere quando ele fala não julgueis para não ser julgado? Que a gente não julgue conforme sua aparência. A gente não pode sair julgando as pessoas sem saber realmente a tal situação, o que ocorreu. Então, antes de julgar, tem que saber realmente o que aconteceu, o fato, ter uma conclusão para julgar com sabedoria. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando a gente for julgar, a gente tem que julgar com prudência. Não pode sair julgando as pessoas com mera aparência, porque o fulano falou ali, o fulano falou aqui. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pegar as pessoas, pegar as situações, reunir as pessoas ali pelo ato que aconteceu e realmente ver se realmente aconteceu ou não, para julgar com prudência, com justiça. Porque se a gente julga de qualquer maneira, a gente vai ser julgado. Assim, da mesma maneira que a gente medir, de qualquer maneira, a gente vai ser medido. É isso que as pessoas têm que entender daquele versículo. Quando as pessoas falam assim, mas está falando do pecado. Se você vai pregar na rua, você vai falar do pecado. Mas você não está apontando o dedo para alguém. Está todo mundo escutando. Se aquele pecado a pessoa não gostou do que falou, porque com certeza ela vive no pecado. Então aquela palavra ali incomodou. Aí a pessoa muitas vezes usa disso aí e fala, ele está julgando. Ninguém está julgando. Está pregando contra o pecado.
Ninguém está julgando o pecado da pessoa, está falando contra o pecado. Agora, se a pessoa se sentiu incomodada por causa da palavra e da pregação, é porque ela está devendo, né? É porque a palavra cortou no meio, né? Ou seja, ela está vivendo naquele pecado. Então, é por isso que é importante a gente saber, antes de julgar alguém, a gente tem que saber realmente se a pessoa está cometendo o pecado, está vivendo no erro. E você tem que julgar com prudência, ou seja, para exortação, para correção. É a mesma coisa quando o pai pega um filho fazendo uma coisa errada. Você não vai corrigir o filho? Você não vai exortar o filho? Agora, se você não viu se ele fez ou não, se foi ele, ou se foi outra pessoa, ou se foi o outro filho que fez, então você vai primeiro procurar saber quem foi que fez para poder corrigir. Entendeu? Então essa é a diferença de não julgar para não ser julgado. É julgar com prudência. É igual Jesus fala aqui, ó. Não julguei de acordo com a aparência, mas decidir com justos julgamentos, de forma justa. Continuando aqui no versículo 25. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai, ele falava atrevidamente, e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Então aqui Jesus fala de quem? Do Pai, né? O Criador do céu e da terra, do universo. Ele está falando de Deus, não está falando do Pai que está no céu. Então, ninguém conhece, só ele conhece o Pai, porque ele foi enviado por ele. Por isso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Olha só nós. Eles queriam mais sinais do que Jesus estava fazendo, sendo que era ele o Messias. Os fariseus ouviram a multidão comentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então exclamou Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Quando Jesus se refere que ele voltaria, é quando ele fala que ele morre, né? Ele ressuscita, e onde ele vai e sobe aos céus, né? Então ele voltaria para o Pai. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podem chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir que não possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse: vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podem chegar? Olha só a incredulidade desse povo judeu. Quando Jesus se referia, quando não encontrarei, seria no céu. Como que nós vamos chegar no céu, amados? Quando Jesus voltar sobre as nuvens e levar para a igreja. Então, como a gente vai chegar até lá? Buscando o reino de Deus e sua justiça. Primeiramente aqui na terra. Procurando viver a vontade de Deus. Para um dia o Senhor vir tirar, guardar a sua igreja. A promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene dia da festa,
Jesus colocou-se em pé e exclamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele preferiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a gente vê aqui a promessa do Senhor, né, na questão do Espírito Santo. E você vê que aquele que crê nele fluirão os rios de água viva. Então eu falo, mas a palavra de Deus ela é igual a água. Aquele que bebe dessa água que nunca mais tem sede. Quem bebe dessa água, irmãos, nunca mais terá sede. Terá paz, coração, paz na mente, paz na alma. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente, este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiam: como pode o Cristo vir da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns entre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Jesus veio de Nazaré, né? Uma cidadezinha lá, muito... Ninguém esperava, uma cidade muito simples, pequena, e ninguém esperava que ali poderia vir o Messias. Nazaré fica na cidade de Belém. Então os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote e aos fariseus, quais inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram os fariseus: será possível que fosse também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quando a esse povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemo, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? E eles responderam: és igualmente tu um galileu? Procura, e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Então você vê, amados, como que Jesus ele foi rejeitado pelas autoridades. Jesus ele foi rejeitado, o próprio povo dele lá, os fariseus, ali os saduceus, eles não acreditavam em Jesus, que ele era o Messias. E ele ficou uma divisão, né? Ficou dividido até entre eles ali, porque Nicodemos era o único que viu que ele era realmente o Messias, que confiou que ele era realmente o Messias, o profeta ungido que o Senhor tinha prometido lá em Isaías. Você vê, amado, como que até hoje, né? Os judeus hoje, até hoje, eles não aceitam. Não aceitam Jesus como Senhor. Lá em Israel é chamado como Yeshua, na língua hebraica. Então você vê que eles não aceitam até hoje. Eles rejeitam. Eles negam a divindade, a autoridade de Jesus. Eles esperam ainda por um Messias. E nesse fim dos tempos, amados, o que eu tiro de exemplo desse versículo em capítulo 7? Lá em Israel hoje, tem um casal de irmãos que estão pregando lá sobre Yeshua. Pregando arrependimento. E eles não reconhecem. Eles esperam. E está sendo construído lá um terceiro templo. Assim como Salomão construiu um templo, foi destruído, depois construiu outro templo. O segundo templo foi destruído 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, que foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Aquele templo de pedra enorme que os discípulos falaram, né?
olha que templo de pedras enormes. E Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E agora, no final dos tempos, amados, estão levantando outro templo, o terceiro templo. Estão construindo mais um templo, amados. E quem está por trás desse templo? Quem está por trás desses acordos abraâmicos? É Jeremy Kushner, genro do Trump. Ele que está erguendo o terceiro templo. Então, onde o anticristo vai se assentar? Num templo. Ele vai se passar como Deus. Ele vai imitar tudo de Deus. Ele vai imitar tudo de Jesus. Assim como se cumpriu aqui, ele vai fazer agora se cumprir lá em Israel. Por quê? Porque eles não acreditam. Eles acreditam que esse rei que vai se levantar agora é o Messias. Então o povo judeu está sendo enganado. E muitas igrejas evangélicas hoje acabam financiando esse governo do anticristo. Como? Com esses passeios de turismo para Israel, sem necessidade. E eles arrecadam dinheiro com o turismo de Israel hoje. Eles acabam arrecadando dinheiro e nisso aí eles estão financiando esse governo do anticristo. O mundo está sendo preparado para isso. Então, os judeus aqui não acreditavam que Jesus era o Messias, mas vão acreditar agora no outro que vão. Jesus fala, tem uma parte aqui na Bíblia que ele fala, vós acrediteis em mim, mas acreditarão o outro que vem em meu nome, que vem em seu próprio nome. E eles vão acreditar. E esse Jeremy Kushner, amados, ele está por trás desse templo. Ele tem um prédio lá nos Estados Unidos, no 666. O único cara que conseguiu fazer acordo de paz entre os países árabes, Israel, que está conseguindo fazer. Coisa que nenhum presidente americano conseguiu fazer até hoje. Você entendeu, amados? Então a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo. A gente tem que ler a Bíblia, mas tem que saber o que está acontecendo no mundo, na parte geopolítica. Então esse cara que está aí, está preparando o governo para o anticristo. Essa agenda que começou em 2020, ele tem até 2030 para complementar. Que é a agenda globalista. Por isso que eles começaram com essa pandemia, com esse caos, com essas pestes. É como Deus profetizou, né? Sinais da volta dele visível, onde todo olho veria, sobre as nuvens, seria o quê? Haveria pestes, guerras, rumores. Jesus falou, profetizou o sinal do fim da sua vinda. Jesus veio uma vez e agora será a segunda vinda. E todo olho verá. Então, quando se refere à segunda vinda, não vai ter mais. Muitos pregam que vai ter terceira vinda. Jesus, quando vir sobre as nuvens, ele não vai pisar nessa terra. Ele vai arrematar a igreja. Então, Jesus não vai apanhar o pé aqui. Essa terra aqui vai ser julgada. Ela vai ser julgada, ela vai receber juízo, vai vir fogo sobre a terra. Jesus, quando ele tirar a igreja, quando ele vir arrebatar, onde todo olho vai ver, o que vai acontecer? Os que ficar aqui, meu filho, vai ser uma tribulação como nunca visto antes, na mão desse anticristo. Aquele que não se dobrar diante do sistema vai ser perseguido. Aquele que não aceitar. Vai ser uma tribulação como nunca visto antes nessa terra. Então, quando o Senhor voltar, ele vai tirar a igreja. Vai ser terrível os dias aqui, na mão desse governo aí. E o mundo está sendo preparado para ele. A gente vê os acordos de paz que esse cara está fazendo, o Jeremy Kushner está fazendo entre os países árabes, Israel, que é o acordo abraâmico, acordo de paz. Também tem outra coisa, ele está unindo as religiões, uma unificação religiosa
Que nem a igreja católica com as igrejas evangélicas. Vou falar assim, o cristianismo pagão, dizer, né? Então vai ter o islamismo, o cristianismo e o judaísmo unificado. A Babilônia vai estar concluída. A grande Babilônia. Então, esse se levantaria, como fala aqui em Apocalipse 13. Aqui, ó. Apocalipse 17, do versículo 9 em diante. Agora eu preciso saber para explorar as 7 cabeças, 7 colinas sobre quais está sentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, e é um dos 7, e caminha para a perdição. Então aqui, amados, muitas pessoas falam assim que é só Roma, porque está sentado sobre 7 colinas. Mas se for ver, não é só Roma. A Babilônia não refere só ao Império Romano, porque o Império Romano é um dos 5, é um dos 6, dos 7. Um ainda persiste. Roma ainda persiste. O Império Romano ainda persiste. Está aí no poder. O Império Papal, Vaticano. É o rei que domina todos os reis da terra. Mas outro ainda não surgiu, que é o que vai surgir agora. Entretanto, quando aparecer, deverá governar por pouco tempo. Entendeu? E a besta que era agora não é o 8º, e é um dos 7, que caminha para a perdição. Entendeu? Então está tudo interligado. Vaticano, Roma, as igrejas, as religiões, todas as religiões, praticando ecumenismo religioso. Igreja católica com igreja evangélica, se unindo, aí vai vir o islamismo e o judaísmo. Então vai ter o que? Uma unidade. As 3 maiores religiões monoteístas. E ele vai ter o poder na mão. Esse rei que vai se levantar em Israel. Ele vai ter o poder político, vai ter o poder religioso, vai ter o poder econômico. Entendeu? Por isso que o mundo está vivendo esse caos hoje. O mundo está sendo preparado. Eles mesmos, o próprio sistema, eles criam um caos para eles virem com uma solução, para eles virem com uma ordem, um novo tipo de governo, um sistema único. Assim como na China, amados. A China usa o que hoje? Tecnologia. Lá na China, amados, a perseguição é terrível para os cristãos. É o comunismo a nível mundial. Está aí acontecendo e o povo está dormindo. Por que você acha que colocaram o Lula no poder? Por que você acha que o sistema colocou o Lula agora? Primeiro colocaram o Bolsonaro. Olha como é que o inimigo age, amados. É como Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Vamos usar um cara de direita, vamos atrair os evangélicos católicos. Aí aconteceu, levantaram o Bolsonaro lá em cima. Aí praticou o que? Idolatria. Levantaram um como se fosse um mito, cara. Aí aconteceu, mas tá vendo o que acontece por causa da desobediência? É o que acontece. Aí fizeram um monte de profetas, aí pastores aí dizendo ser de Deus, falando aí que Lula não ia subir a rampa. E o Lula subiu. Isso aí são profetas ou se são falsos profetas? São profetas de Baal, né? Como diz, né? Lembra da história de Baal? Profetas de Baal, né? Falando que veio de Deus. Por isso que eu falo a gente, amados, quando a gente vai profetizar alguma coisa, a gente tem que saber se vem de Deus ou se não vem. Eu não posso chegar aqui e falar que vai acontecer essa profecia se não vem de Deus. Ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Eu estou pregando a palavra. O que estamos vivendo e o que o mundo está sendo preparado. Não estou aqui pregando revelação. Ah, Deus está me revelando aqui agora. Não. Estou mostrando que está na Escritura. Que o mundo está sendo preparado. Entendeu, amados? O mundo está sendo preparado. Não é
para o governo do anticristo. E você está preparado para a volta de Jesus? O mundo sendo preparado para um governo mundial. E você aí, crente, seja você católico, evangélico, não importa, está preparado para a volta de Jesus? Como é que está a sua vida pessoal com Deus? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? É isso que eu faço essa pergunta. Será que as pessoas estão preparadas? Será que a igreja está preparada? As igrejas só pregam teologia de prosperidade, campanha de envelope, é isso e aquilo penso, mas não fala de salvação, não fala da volta de Jesus, não fala de arrependimento, não fala de santidade. A Bíblia deixa claro, mas sem santidade ninguém verá Deus. Se a gente não viver em obediência e santidade, mas não vai ver a Deus. É bíblico. Então o próprio Senhor fala. Se a gente não abandonar as coisas da carne, não viver no Espírito, não vamos ver a Deus. Então a gente tem que andar em obediência à palavra, aos ensinamentos de Cristo. E é o que estamos vivendo. O mundo está sendo preparado para um governo. E esse cara está com todo o poder na mão. Ele está por trás. Jeremy Kirchner, por trás de tudo. Ah, mas de onde você tirou essa história, amados? Tem irmãos lá, pregando. Tem irmãos lá denunciando. Hoje tem internet, amados. Mas a mídia não fala. Sabe por que a mídia não fala, amados? Você viu a mídia falar sobre o terceiro tempo? Até agora não viu. Você viu a mídia falar sobre essa pandemia criada de propósito? Eles não vão falar que isso foi criado de propósito. Lembra que eles falaram que veio do morcego, que veio dos bichos? Isso foi criado de propósito. Então eles vão falar a verdade, mas a mídia ela é manipulada. A mídia ela é controlada aqui no Brasil. E sabe quem controla? Eu vou falar aqui, não tem medo de falar não. É a maçonaria. A maçonaria que controla, mano. A maçonaria que decide que fala o que não tem que falar. A maçonaria está por trás também. Tudo isso aí. É eles que manipulam as massas. Sabia que tem judeus maçons? Tem. Aqui no Brasil o que mais tem. Tem um monte de judeu aí. Tem judeus aí maçom. Aquele Levi Fux, ministro. Ele é judeu. Se diz judeu, mas não é, né? Porque não tem nada de judeu. Porque um verdadeiro judeu não faz o que está fazendo aí. Entendeu, amados? São judeus. Eles controlam a economia. Jorge Soros, Rockefeller, Rothschilds. São pessoas poderosas. São judeus. São judeus, amados. E aí? Eu sei que não são verdadeiros judeus, né? Verdadeiros israelitas. É como diz, né? Entre aspas. Eles controlam a economia. Eles são globalistas, eles criam esse caos. Eles criam, eles decidem o que vai fazer, o que não vai. Eles colocam, decidem quem vai estar de presidente e quem não vai em cada nação. Por que você acha que ele tem aquele G20, o encontro dos presidentes, o encontro mundial, quando eles fazem? Eles fazem tudo em secreto, amados. Fazem tudo em segredo. A mesma coisa que no Brasil, quando eles fazem sessões ordinárias lá no Congresso de noite, a escondida do povo, para quê? Para criar leis. Para criar leis para nós e eles lá, vivendo bem bom e só complicando o povo brasileiro. É isso aí, amados. É assim que eles agem. Os globalistas são a mesma coisa. Então, tudo que estamos vivendo hoje, é o mundo sendo preparado para um governo mundial do anticristo. Por isso que a gente tem que botar em ordem nossa vida com o Senhor Jesus. Colocar o nosso coração com Deus. Se arrependendo dos pecados. Procurando a viver em obediência. Aqui, ó, Jesus foi rejeitado pelo próprio povo. Rejeitado pelas autoridades da época. E você acha que você quer ser salvo, amados? Se você quer ser salvo, você vai ter que perder tudo. Você vai ter que negar a si mesmo. Você está preparado? Está preparado para perder o que você tem? Está preparado para ser perseguido? Está preparado para ser morto por causa do nome de Jesus? É uma outra pergunta. Está preparado para sentir
sentir na pele perseguição. Amados, quando a gente prega na rua, tem gente que não gosta. Esse dia eu fui pregar num lugar aqui na cidade aqui. O rapaz veio lá implicar que o louvor estava muito alto, estava atrapalhando ele. Foi engraçado que os carros de som não atrapalham. O carro de som ele não corre atrás para baixar. Conversa, incomodou. O louvor já incomodou, imagina a pregação. Aí ficou, na hora que ele virou as costas, foi ele do som. Aí ficou gesticulando com o braço lá na esquina. Vou erguer, é rua, é liberdade, ainda tenho liberdade para pregar o Evangelho e anunciar a verdade. Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. Então, e se isso vai acabar, por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Né? Então, se prepare, amados. Busque, ore, jejue, medite, leia a Escritura, reúne sua família, prepara a sua família. Prepara. Prepara que o bicho vai pegar. A coisa vai apertar. A coisa vai apertar para quem é cristão. Para quem é cristão mesmo vai apertar. Se você não estiver preparado espiritualmente, você não vai suportar, não. É guerra, é guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. É guerra espiritual. Não é guerra literal que a gente vê. É guerra espiritual. Tudo que influencia no espiritual vem no literal. E a gente só vence com oração e jejum. Com arrependimento. Não é jejum para trocar de carro, não é jejum para mudar a vida financeira, não. É jejum de arrependimento. Para que Deus venha intervir. Mas apesar que a palavra de Deus tem que ser cumprida, né? As profecias. Né? Avivamento, amado, só tem quando se tem arrependimento. Quando se tem arrependimento. Se não tiver arrependimento, não vira nada. Quando o povo começar a apanhar, os grandes vão clamar. Suplicar mesmo. E chorar. Só assim, amado. Que Deus vai intervir pela nação. Então a gente vê aí que tudo está se cumprindo. Então o mundo está sendo preparado. Então quando se alguém aparecer falando que é Deus, falando que é Jesus, não, mas cuidado, para que ninguém vos engane. É como diz, né? No final dos tempos virão muitos que se dizem Cristos. Esse tempo atrás eu estava olhando aqui no YouTube, tinha um cara lá no Quênia, usando uma Bíblia, com um monte de seguidores e fazendo milagres. E ele falando que era Jesus Cristo. Ele se intitulava Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. O próprio Jesus fala, cuidado, Mateus 24. É Mateus 24. Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane. No final dos tempos virão muitos. Aqui, ó. Contudo, em Mateus 24, versículo 11, fala aqui, ó. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Então ele fala que virá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Já tem um aí falando que é Jesus Cristo. Aquele Henrique Cristo aqui no Brasil, né, tem alguns seguidores. Como se dizem os pastores que tiveram a revelação que o Lula não ia subir na rampa. São falsos profetas. Eu não posso chegar aqui e dar uma profecia, sendo que Deus não mandou falar nada. A gente está pregando o Evangelho para despertar o povo do engano. Que o mundo está sendo preparado. Mas eu não posso vir aqui e ficar, Deus me falou, ó, Deus me falou que agora aqui ouviu. Não, eu tenho que pregar o que está escrito. O Senhor revelar através da palavra. Não pelo que eu penso, pelo que eu acho, que eu sigo. Não. No achismo, não. É o que está escrito aqui. Por isso que a gente tem que meditar mais essa palavra. Você que está ouvindo aí, tem que pegar e ler a Bíblia, pedir direção para o Espírito Santo, mostrar para você te encaminhar a entender. Para que você não seja enganado. Cuidado. Cuidado aí com o que diz que falam que revelação, pessoas que revelam CPF. A gente vê muito disso.
hoje nas redes sociais, Facebook. Deus está te revelando aqui agora, vai te dar uma vitória. Cuidado, mano. Tá cheio de gente cheia de revelação, hein? Cuidado, cuidado. Cuidado com falsos profetas. Vão para a Escritura. Vão para a Bíblia. Medita. Pede direção para Deus através do Espírito Santo. Pede discernimento. Porque vai surgir muitos. Enganará muitos. Por isso que a gente tem que estar preparado. Com a ponta da língua, isso aqui, ó. Para a gente não ser enganado. Quer ver quantos ele falaram que Jesus ia voltar antes do anticristo manifestar? Não, mas a igreja, quem que vai ser perseguido? Quem que o anticristo vai perseguir? Os ímpios? O anticristo vai perseguir quem? Os que já são deles? Não. O anticristo vai perseguir o povo de Deus, os cristãos, a igreja. Não vai perseguir quem? A igreja vai estar aqui ainda quando o anticristo estiver no poder, literalmente. Porque o primeiro reinado dele no começo vai ser de paz e segurança. Entendeu, amados? Vai ser de paz e segurança. Como Jesus fala em Mateus 24. Quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Vamos ver aqui, ó. Onde ele fala. Aqui no versículo 24 também, ó. Mateus 24, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes milagres e prodígios, para possível iludir até mesmo os eleitos. Entendeu, mano? Farão sinais, grandes sinais e prodígios, para, se possível, iludir até os eleitos. Olha aqui, amados, cuidado. Aqui também fala, versículo 23. Se alguém anunciar eis Cristo ali ou ali, não acredite. Jesus, quando voltar, ele vai vir em glória, vai vir nas nuvens. Quando se alguém falar que Jesus está aqui, está dentro da casa, está em cima do telhado, está lá no deserto, cuidado, não acredite. Você vai ver como é que o livro de João lá pregando, já vai encaixando o que estamos vivendo. Por quê? Porque os judeus não acreditavam nele. Eles esperam por um Messias até hoje. O povo de Israel sendo enganado. Rabinos, falsos rabinos lá também, enganando o povo lá. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado. Cuidado. A gente tem que vigiar. O próprio Messias deixou, né? Aqui as escrituras para a gente ler, para a gente meditar, para a gente não cair no engano. Aqui Jesus nos fala aqui, ó. Mas é assim que está se cumprindo as coisas, né? Então a gente fique preparado. Então se prepare, se prepare, ponha a sua vida em ordem com o Senhor Jesus, com Deus, com o Eterno. Busque enquanto se pode achar a face do Pai. Por quê? Porque serão tempos ansiosos, trabalhosos. Você vai trabalhar, o dinheiro vai ficar curto, as coisas vão ficar cada vez mais caras. Vai ser só para você sobreviver. Vai chegar a esse ponto. Então você tem que estar preparado. Preparado pelo que vai vir. Para você não ficar aí na mão aí de qualquer jeito. Até que se cumpra a volta de Jesus. Por quê? Porque o anticristo tem que manifestar primeiro. O anticristo tem que estar no poder primeiro. A Babilônia tem que se levantar, né? A unificação religiosa. Tudo está acontecendo. O mundo está sendo preparado. Agora eu falo. Se o mundo está sendo preparado para um governo do anticristo e você está preparado para a volta de Cristo, quando ele diz sobre as nuvens, é uma outra pergunta, é outra questão. Se o mundo está sendo preparado para um governo mundial do anticristo, e você, cristão, você aí católico, evangélico, você está preparado para a volta de Jesus?
sobre as nuvens. Nesse meio tempo, o governo do anticristo imperando, essa Babilônia que vai se levantar, apesar que a Babilônia já está aí, você vai estar preparado quando Jesus voltar sobre as nuvens? Está preparado para subir? Para ser levado, para ser arrebatado, assim como Elias foi para o reino mundo? A pessoa, amado, você está aqui, Jesus vindo sobre as nuvens, o céu abre como um pergaminho e vem um exército com ele. E todo joelho cai no chão, todo joelho se dobra. E você vê as pessoas subindo e você ficando para trás. Isso aí é arrebatamento, não é secreto. Todo olho, o mundo vai ver, todo olho verá. E todo joelho se dobrará. Está preparado para esse dia, quando o Senhor virá sobre as nuvens? A segunda vinda gloriosa dele. Quem ficar? Vai ficar na mão do anticristo. Vai haver uma tribulação como nunca visto. A terra vai tremer. Vai tremer. Essa terra aqui, meu filho. As estrelas vão cair do céu, como uma figueira. Vai ser um caos aqui, irmãos. Vai ser terrível. Então a gente tem que estar preparadíssimos, irmãos. Preparadíssimos para o grande dia. Para a glória do Senhor, para a volta de Jesus. Porque quem ficar aqui na mão desse cara, desse governo, porque quando ele acabar essa paz e segurança, é como Jesus diz aqui em Mateus 24, quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Quando esse cara quebrar todos os pactos que ele fez, todas as alianças que ele fez, o que ele está fazendo, está preparando para se manifestar o anticristo no poder. Então vai ter um certo tempo de paz e segurança. Você imagina na hora que ele quebrar esse pacto, amado, o que vai acontecer nesse mundo? Você imagina, amados? Você imagina o caos que não vai ser isso aqui? Guerra para tudo quanto é lado. É míssil para tudo quanto é lado. É avião caindo para tudo quanto é lado. É míssil vindo que você não vai nem ver de onde está vindo. Vai ser guerra. Vai ser uma terceira guerra. A nível mundial. Não vai ser uma guerra química, igual eles estão fazendo aí com vírus, com peste. Não. Vai ser uma guerra mesmo. É igual a Segunda Guerra Mundial. Vai ser para tudo quanto é lado. A pessoa no meio disso aqui, amados, olha o caos que não vai estar. Então a gente tem que estar preparado para a gente se encontrar com o Senhor, para ser guardado. Amém? Então fica aí, amado, meditação, no João 7, não está achando que estamos vivendo. Se santifique, busque o Senhor quando se pode, procure andar em obediência. É como diz a palavra, né? Arrependei-vos, porque Jesus está às portas. Amém? Tenha um ótimo dia abençoado, que o Senhor guarde a vida de cada um, cada família, abençoe, proteja de todo mal, que o Senhor guarde a vida de todos nós, né? Para que possamos estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, aqui meditando, orando, entrando na presença do Senhor e agradecendo a Ele pela vida. Gratidão, né? Ser grato a Ele todos os dias. Amém? Que louvado, exaltado seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Amém? E tenha um ótimo dia e Deus abençoe o trabalho de cada um.
que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio apenas resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Bom, amados, Oh, quão maravilhoso maravilhoso aqui a mensagem. Compartilhe com mais pessoas, para que alcance mais almas, para que conheça a verdade. Nós estamos vivendo tempos que as coisas ficarão cada vez mais estreitas, né? Então a gente compartilha o máximo que puder, para que chegue a mais alcance, a mais pessoas, o que estamos vivendo. Porque a mídia, ela não está falando toda a verdade, mas a mídia esconde muita coisa da gente. E tem esses irmãos que estão lá em Israel, fazendo essa obra missionária, pregando Yeshua, pregando Jesus Cristo, né? Pregando arrependimento. E eles alertando sobre esse governo mundial, alertando sobre esse falso Messias que está sendo levantado lá. E que outras pessoas tenham acesso a essa palavra, a essa mensagem, alcance as almas, para que todos estejam preparados, para não ser pego de surpresa, né? Para que não sejam pegos de surpresa. Amém? Um ótimo dia abençoado para você que está acompanhando.